partes, então vamos fazer esse teste. Vamos ver quais são as perguntas que nos foram encaminhadas pelos telespectadores de todo o Brasil. Vamos à primeira pergunta. Pergunte ao professor. Professor, o preâmbulo é uma norma constitucional? O preâmbulo é uma norma constitucional? Você sabe a resposta, meu querido telespectador ou telespectadora? Bem, realmente existem três posições distintas. Existem alguns poucos autores que defendem que o preâmbulo é uma norma constitucional e que, portanto, poderia ser usado como parâmetro na DIN. Existem poucos autores que defendem isso. Não obstante, segundo o Supremo Tribunal Federal, a posição adotada pelo STF é que o preâmbulo não é norma constitucional. O preâmbulo não é norma jurídica. E por esse motivo, as consequências são extremamente importantes e a elas eu me referi no primeiro bloco do programa de hoje. Se o preâmbulo não é norma constitucional, não é norma jurídica, significa que ele não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. Nunca poderemos dizer que uma lei ou que um ato normativo é inconstitucional por ferir o preâmbulo. Não podemos dizer isso. Da mesma maneira, outra consequência importante é que o preâmbulo, segundo o Supremo, não é norma de repetição obrigatória por parte dos Estados. Ou seja, o Estado membro, o Estado da Federação, não é obrigado a repetir o preâmbulo da Constituição. Aliás, nem o próprio preâmbulo é obrigatório. Vimos que, na verdade, é uma tradição brasileira, mas o preâmbulo não era de presença obrigatória numa Constituição Federal. E, por fim, meus queridos amigos, vimos que a palavra Deus, lá constante no preâmbulo, não fere o Estado laico, não fere a laicidade do Estado brasileiro, exatamente porque o preâmbulo, segundo o STF, não é uma norma constitucional, não é uma norma jurídica. Tudo bem? Portanto, essa foi a nossa primeira pergunta encaminhada para o professor. Quais serão as outras 4 perguntas que os telespectadores nos fizeram? Vamos verificar agora a segunda pergunta? Vamos lá, vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o ADCT pode ser alterado por emenda constitucional? Excelente pergunta. O ADCT pode ser alterado por emenda constitucional? Vou contar para vocês uma história real que aconteceu no Brasil. A história é a seguinte. O artigo 2º do ADCT, ele diz que no ano de 1993, ele diz que em setembro de 93, ocorreria um plebiscito, perguntando para o povo brasileiro se o povo brasileiro queria república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Então, segundo o artigo 2º do ADCT, esse plebiscito ocorreria no mês de setembro de 93. Ocorre que o Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, alterou o artigo 2º do ADCT, antecipando esse plebiscito para o mês de abril de 93. Antecipou, portanto, em vários meses o ADCT. E aí a grande pergunta que surgiu na época, lá no ano de 1992, a pergunta foi: essa emenda constitucional é possível? É possível emendar o ADCT? Será que pode? Naquela ADIM que foi ajuizada, o ministro Marco Aurélio, que já era ministro do Supremo Tribunal Federal na época, ele entendeu em seu voto que não, que o ADCT não poderia ser emendado. Ministro Marco Aurélio, e também foi o voto do ministro Carlos Veloso, à época ministro do STF. Ambos entenderam que o ADCT não poderia ser objeto de emenda constitucional, pois entendiam que o ADCT era uma norma à parte, não era uma norma da Constituição, segundo eles, tanto que o ADCT
teria começado a partir do artigo 1º e não 251 na sequência dos demais artigos da Constituição. Mas houve apenas esses 2 votos nesse sentido e os demais ministros do STF entenderam o que hoje é a posição que continua majoritária, que o ADCT é norma constitucional. E se o ADCT é norma constitucional, significa que ele pode ser alterado. Significa que o ADCT pode ser emendado, pode ser objeto de emendas constitucionais. Porque, claro, é norma constitucional. Várias emendas constitucionais aí recentemente alteraram o ADCT. Por exemplo, houve uma emenda constitucional recente dizendo que os municípios que foram criados irregularmente até o ano de 2006, de 96 até 2006, quando não se poderiam criar municípios no Brasil, mas alguns foram criados, uma emenda constitucional legitimou a existência desses municípios. E foi uma emenda constitucional ao ADCT. Outra emenda constitucional também ao ADCT regulariza a situação daquelas pessoas que nasceram no estrangeiro, filhos de brasileiro ou de brasileira. Porque basicamente essas pessoas de 93 até 2006, essas pessoas muitas vezes seriam considerados apátridas, graças a uma revisão constitucional da década de 90. Mas uma recente emenda constitucional do ano de 2006 disse que essas pessoas podem ser registradas no Brasil como brasileiros natos. Ou seja, pessoal, o que eu estou dizendo é que o ADCT pode ser objeto de emenda constitucional. O ADCT, ele pode ser alterado. O ADCT pode ser objeto de emenda, haja vista que é uma norma constitucional. Compreendido? Então essa foi a segunda pergunta que nos foi encaminhada. Vamos ver as outras perguntas também. Vamos agora à terceira pergunta do nosso programa. Vamos a ela? Pergunte, professor. Professor Flávio, o preâmbulo pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade? Então a pergunta é: o preâmbulo pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade? E aí, meus queridos amigos e amigas, vimos que não. Vimos que se o preâmbulo ele não é norma constitucional, se o preâmbulo não é norma jurídica, jamais poderemos dizer que uma lei é inconstitucional por ferir esse preâmbulo. Jamais poderemos dizer que um ato normativo é inconstitucional por ferir o preâmbulo. O preâmbulo no Brasil, ele tem uma importância interpretativa. Ele nos ajuda a interpretar a Constituição. Essa é a sua função. Uma função de eficácia reconhecidamente pequenina, mas ele não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. A parte permanente, sem dúvida alguma, pode ser objeto, pode ser considerada parâmetro de constitucionalidade para fins da ação direta de inconstitucionalidade, não há dúvida que sim. Assim como também o ADCT. O ADCT, como é norma constitucional, ele pode também servir de parâmetro lá no controle de constitucionalidade. Ambos são normas constitucionais, ambos são normas jurídicas, mas agora o preâmbulo não. Portanto, essa é uma das consequências reafirmadas muitas vezes pelo STF. Tudo bem? Agora, vamos à quarta pergunta do programa de hoje. Vamos ver o que os telespectadores têm para nos perguntar. Pergunte ao professor. Professor, quais são os elementos das constituições? Quais são os elementos das constituições, não é? Essa é uma pergunta clássica em concursos públicos, normalmente vem como a questão dissertativa. Basicamente, nós encontramos demais isso lá na parte permanente da nossa Constituição. Os elementos das constituições são eles: os elementos orgânicos, aqueles que organizam a estrutura do Estado. Os elementos orgânicos organizam os três poderes, organizam a federação. A Constituição brasileira está cheia desses elementos orgânicos. O artigo 2º é um elemento orgânico, o artigo 18 em diante, que fala da federação.
os artigos que explicam